noite, Vânia. Vânia foi a primeira a chegar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a videira, tão citada na Bíblia, né? Clara Barbosa, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Vamos compartilhando o link, né, com os amigos. Eu acabei de compartilhar aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp também, tá certo? E hoje você vai sair especialista, sabendo de tudo, né, dos usos medicinais possíveis dessa planta, que é maravilhosa, usada há milhares de anos, né, para alguns tipos de patologia específica com efeito maravilhoso. Então, vou esperar só uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente começa, de fato, falando dessa planta. Para você que vai estar assistindo depois, né, não assistiu ao vivo, mas vai estar assistindo depois, se você ainda não faz parte do grupo VIP de plantas medicinais, entre em contato, deixa nos comentários o seu interesse para que a gente possa adicionar você no grupo do WhatsApp. Neste grupo, a gente está sempre comentando, sempre conversando sobre as funções das plantas medicinais, né? Trocando conhecimentos estes que podem ser extremamente valiosos em alguma situação, né? Em que você possa precisar de fato destes conhecimentos. Então lá nós temos o acompanhamento. Inclusive, nós estamos abrindo agora o estágio, né, para os fitoterapeutas em formação. Nós temos um curso de fitoterapia completo de 600 horas, reconhecido pela ABRAT, onde a pessoa, após este curso, sairá totalmente capacitada para atuar na fitoterapia e sairá totalmente capacitada também para ter, né, a sua carteira de fitoterapeuta pela ABRAT. Boa noite, Suzana, minha prima, minha comadre. Clarice, boa noite também, sejam bem-vindas. Vamos compartilhando o link. Esta planta aqui pode salvar vidas. No final, vocês vão entender exatamente o porquê que eu acabei de falar isso. Vou repetir, esta planta pode salvar vidas. Você só precisa saber usar. Então, muitas pessoas, eu sempre costumo dizer logo no início, usam algumas das plantas que a gente comenta na forma de alimento, né? Como alimento. Isso é uma forma de usar as plantas. Mas existe uma outra forma totalmente diferente, que é usar a planta como medicamento. Aí já exige uma outra abordagem, exige um método específico para que de fato você garanta seus resultados. Então você vai ter que saber a dose da planta que você vai usar, você vai ter que usar a parte da planta correta, você vai ter que usar com a frequência diária correta. Então pode ser de 3 em 3 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Pode ser uma vez por dia, tá? E isso quem vai estabelecer é o fitoterapeuta, a partir da patologia, a partir dos objetivos de fato que você quer obter, né? E também a depender da concentração da planta. E de vários outros fatores que podem influenciar os resultados, tá? E além disso, você também, o fitoterapeuta, ele vai ter capacitação para determinar qual o tempo de tratamento máximo. Existem várias plantas que você não pode usar, tá? Por mais de 3 meses, por exemplo, outras você não pode usar por mais de uma semana. Isso varia muito. Tem que isso seja determinado de forma segura e para que nós tenhamos de fato resultados. Leninha, boa noite. Fernando, boa noite. Fernando e Vanessa, seja bem-vindo. Fernando fez uma apresentação maravilhosa sobre a moringa, tá? Na segunda-feira. Nós estamos exercitando, né, os fitoterapeutas em formação que estão participando do curso completo de fitoterapia, com carga horária de 600 horas, com certificação, né, e reconhecimento da ABRAT. Eles estão na fase de estágio, atendendo pessoas. Então, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você tem tantos problemas, né, do cotidiano, ansiedade, depressão, entre tantos outros problemas, você pode procurar, né, esses fitoterapeutas. Eles estão atendendo essas pessoas, óbvio, que com o meu total suporte, né, sempre eles vão estar atuando com minha orientação, né, com minha observação, mas é muito importante para eles e para as pessoas, porque além de ter um atendimento gratuito, resolvendo de fato seus problemas, né, de saúde, e não tendo os efeitos colaterais que os medicamentos químicos sintéticos provocam,
É benéfico para ambas as partes. A Ruth também está conosco, é isso? Seja bem-vinda, Ruth. Vamos compartilhando o link, manda para o amigo, manda para o familiar. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Esta live pode salvar vidas. Tá? O conhecimento que nós vamos adquirir aqui pode salvar vidas. Nós vamos ver todas as pesquisas científicas que embasam tudo que eu vou falar aqui. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que estão acompanhando, né, nos acompanhando, que a fitoterapia, para que ela funcione, ela une, né, o conhecimento tradicional, que é o conhecimento que vem, de, às vezes, milhares de anos. Então, diversas culturas vão usar as plantas medicinais, cada uma usa de uma forma diferente, e aprende as funções dessas plantas, né, às vezes por tentativa e erro. Então, muitas pessoas morreram ao usar plantas tóxicas, muitas pessoas ficaram curadas de suas doenças, e isso foi se reforçando, né? E foi se construindo esse conhecimento tradicional relacionado às plantas. Jaqueline, minha noiva, seja bem-vinda. Muito bom ter a sua presença aqui. Além disso, além do conhecimento tradicional, a fitoterapia ela vai estar muito empenhada em sempre comprovar cientificamente esse conhecimento tradicional e também verificar a questão da toxicidade e a correta dosagem dessas plantas, a melhor dosagem destas plantas. Então, só é fitoterapia de fato, só é exercício da fitoterapia de fato, né, fitoterapia contemporânea, se a gente sempre estiver embasando aquilo que a gente orienta através de pesquisas científicas, que são feitas em laboratórios, que são feitas em universidades, que são feitas em grandes institutos de tecnologia, que são feitas em grandes hospitais por cientistas competentes que vão verificar de fato se essas plantas funcionam ou não. E nós, fitoterapeutas, devemos estar sempre abertos, né? Nós devemos estar sempre abertos para que, de mente aberta para receber, de fato, se a informação, se a planta funciona ou não funciona. Se não funcionar, se a ciência disser que não funciona, então não funciona, tá? Não adianta. Se disser que funciona e comprovar isso com dados robustos, com pesquisas em animais, tá? Com pesquisas em seres humanos, e aí elas vão se tornando cada vez mais complexas, né? Para que o nível de evidência seja cada vez maior, aí sim a gente pode dizer que aquela planta de fato funciona, pode garantir de fato um resultado efetivo para a população. Existem tantas medicações que a gente consome, né? Medicações químicas de farmácia, que a gente poderia substituir por plantas medicinais, isso de forma totalmente segura. Então, se você usa remédio para ansiedade, usa remédio para insônia, usa remédio para diabetes, né? Se você usa medicação para controlar a sua pressão arterial, se você usa captopril, losartana, os propanolols da vida, né? Todos esses tratamentos, eles podem ser feitos de forma complementar com a fitoterapia, tá? Ou mesmo a fitoterapia, muitas vezes, ela vai substituir, tá? Ela vai tomar o lugar de forma mais natural, com menos efeitos colaterais desses medicamentos químicos sintéticos. Eu costumo dizer sempre, antes de usar uma determinada medicação, leia a bula. Leia a bula, tá? Outra coisa extremamente importante é que a fitoterapia, muitas pessoas pensam que é só a indicação de um chá. Tá? Olha só, a Leninha já dizendo aqui, já estou tirando meu losartana aos poucos. E é justamente isso, Leninha, tá perfeito. É aos poucos que a gente tem que ir tirando, né? Substituindo essas medicações, com toda a observação, com todo o controle, e é progressivamente, nunca de uma hora para outra. E vai depender muito do nível da gravidade da doença, tá? Vai depender da análise se de fato existe algum fitoterápico, alguma planta medicinal que de fato possa atuar nesse sentido da substituição completa e eficaz. Então, tem toda uma verificação criteriosa nestes casos. Minha mãe, seja bem-vinda, Hilda Barbosa, nos acompanhando aqui também. E é isso, vamos dar início à nossa live. Vamos falar hoje sobre a videira, como eu falei lá no início, muito citada em várias passagens na Bíblia. Ó. Eu vou mostrar imagens para vocês
desta planta, para quem não conhecia, para que possa verificar melhor as folhas, para que possa verificar melhor as estruturas básicas. Existem algumas uvas hoje em dia, tá? Algumas variedades que vêm sem semente, para facilitar o consumo. E muitas pessoas me perguntam, Lucas, né, doutor, essa uva sem semente, ela é melhor ou é melhor com semente, em termos medicinais? Hoje vocês vão aprender isso, tá? Nós vamos ver lá no final, que é muito mais interessante, que essa uva tenha semente, perfeito? Então, só passar mais algumas imagens para vocês. Bom, vocês devem estar se perguntando, doutor, existe alguma medicação de farmácia que é feita com base na uva? Existe sim. A Antistax, muito doce, a sem sementes. É muito doce, a sem sementes, mas ela é modificada, né, para não ter sementes. E nós vamos ver que a semente ela tem muito mais resveratrol, Leninha, que é um princípio ativo extremamente importante. Então, ela tem uma concentração muito grande de resveratrol. Nós temos mais resveratrol na semente e na casca, tá? Naquela película externa, que a gente chama, do que no próprio bagaço interno. Então, nós temos medicamentos químicos de farmácia. O Antistax, 360mg, uma caixinha com 30 comprimidos. Vejam que é feita, né, com base em Vitis vinifera, que é a uva. Nós temos também outra medicação química de farmácia, que é o Radifre. Vejam que também a composição, né, é basicamente Vitis vinifera, uma caixinha com 150 comprimidos, ou é cápsula de 150mg. Cápsula, no caso aqui, 20 cápsulas. E vamos entender por que as farmácias, por que a indústria farmacêutica, ela se interessou de fato em transformar essa planta medicinal num medicamento químico sintético. Então, eu vou pegar a informação aqui do curso que eu tive na USP para que a gente possa estudar quais são os principais usos, quais são as principais indicações, para que a gente pode utilizar essa planta, tá? E também um pouquinho da composição química dela. E aí a gente vai discutindo aos poucos sobre essa maravilha, tá? Então, a citação do uso das uvas pelos egípcios 2.400 anos antes de Cristo. É uma planta usada há milhares de anos, sendo citada em muitos versículos da Bíblia. As uvas são de origem asiática e foram introduzidas aqui no Brasil em 1532, e nos Estados Unidos somente em 1616. Ela é cultuada desde os tempos mais antigos. A uva é uma das frutas mais apreciadas pelo homem, assim como seus produtos, o famoso vinho, o famoso suco de uva, maravilhoso, para quem gosta. Todos os povos primitivos parecem ter dado louvores à videira e ao seu fruto delicioso, que nos oferece um puro e saboroso suco, né? E comentado nos fornece o saboroso vinho, os vinhos e os licores, né? No tempo dos gregos e romanos, a uva era considerada um alimento tônico e afrodisíaco, e por isso estava presente em todos os banquetes e festas. Estou falando um pouquinho da história da uva, para quem já leu a Bíblia, né? Encontra vários versículos falando da videira. Qual é a parte que a gente utiliza da uva em termos medicinais? As sementes, olha só, as sementes. Então, as uvas que não têm sementes, infelizmente, elas não vão poder ofertar todo o potencial que essa parte da planta possui. Os frutos, né, e as folhas. As folhas da uva também são usadas para fins medicinais. É uma coisa que a gente não vê muito por aí, né? Então, nas folhas, em termos de princípios químicos, em termos de constituintes químicos, princípios ativos, nós temos derivados polifenólicos, as antocianidinas, o resveratrol, como eu falei para vocês, os flavonoides, né, de 4 a 5% de flavonoides, como o rutosídeo, a quercetina e o camferol. Nós temos ainda também nas folhas a presença de taninos e ácidos orgânicos. Nas sementes, nós temos ácidos graxos insaturados, cerca de 15%, e nós temos uma concentração muito grande de resveratrol, que é um dos principais princípios ativos que nós precisamos lembrar. Lembra deste nome, resveratrol, vai ser importante, tá? Bom,
para que esta planta é mais indicada em termos medicinais? Para o sistema circulatório. Quais são as principais indicações terapêuticas? Para dislipidemia, tá? Inclusive é uma das plantas que pode ajudar você a emagrecer de forma mais saudável. Doença coronariana, tá? Os coronários, os vasos do coração, que nutrem o coração. Para aterosclerose, tá? Então, o tratamento da aterosclerose, a prevenção da aterosclerose vai impedir que você tenha um AVC ou infarto, por exemplo. Insuficiência venosa crônica, até mesmo nos casos de varizes, tá? Uma planta interessante, e também nos casos de hemorroidas. Então, vamos lembrar destas principais indicações. As ações terapêuticas nós já conhecemos, vocês já conhecem, né? Pelo menos a principal. A uva ela atua como um antioxidante muito forte, e no sistema circulatório ela vai funcionar como vasodilatadora. Então, a antocianidina é inibidora da ECA, que é a enzima conversora de angiotensinogênio, tá? De angiotensina. Também funciona como cardiotônica, antiagregante plaquetária, hipolipemiante e antioxidante. Para o sistema circulatório, nós vamos dizer que ela é maravilhosa. Daqui a pouco vamos ver pesquisas clínicas realizadas em seres humanos que mostram essas ações de fato. Como nós sabemos, o resveratrol, ele é um dos principais princípios ativos presentes nesta planta, e ele, junto com... deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele, juntamente com os derivados da oliveira, tá? Ele traz o significado, né, do chamado paradoxo francês. O que é o paradoxo francês? Ele se refere à questão dos franceses, mesmo ingerindo muitas gorduras saturadas, não sofrerem tanto de aterosclerose coronária. Então, por mais que eles se alimentem, ó, com alimentos ricos em gordura, né, em gordura saturada, e a gente sabe que quanto mais gordura saturada ao longo do tempo, maior vai ser a incidência de aterosclerose. Mesmo ingerindo essa alimentação extremamente rica em gordura saturada, os franceses não desenvolvem, ou desenvolvem muito pouco, esse problema tão sério que é a aterosclerose coronária. Isso por quê? Porque os franceses ingerem mais suco de uva, ingerem mais vinho, ingerem alimentos feitos à base de uva, ingerem produtos feitos à base de uva. Então, o resveratrol ele possui atividades biológicas diversas e está sendo estudado para o tratamento do câncer. Existem diversos estudos, se vocês pesquisarem na literatura científica, vocês vão encontrar bastante. No tratamento da diabetes, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e também no envelhecimento. A gente sabe que produtos ricos em antioxidantes, eles são anti-envelhecedores, tá? Eles vão prevenir o envelhecimento, principalmente aquele envelhecimento precoce. Além do resveratrol, diversos outros compostos parecem estar associados ao efeito benéfico. Existem outros produtos, como as antocianinas, as catequinas, os estilbenos, que são compostos fenólicos. Então, não é só o resveratrol que vai ter a sua ação na uva. São vários componentes que vão atuar de forma sinérgica, tá? Que vão atuar de forma harmônica para desempenhar um determinado efeito terapêutico. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou focar tanto aqui na questão dos estudos com base neste material, porque eu vou focar mais nos estudos clínicos. A gente pode usar a uva de várias formas. A gente pode usar na forma de tintura, para quem quiser saber como é que essa preparação entra no grupo VIP, que a gente pode deixar os detalhes lá para vocês. Mas a tintura ela é usada da seguinte forma: 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia, diluído em água. Nós podemos usar também a droga vegetal em cápsulas, uso oral, uma cápsula de 400 miligramas, 1 a 2 vezes por dia. E ainda nós temos uma outra opção, que é usar o extrato seco padronizado, com no mínimo 60% de proantocianidinas, uso oral, 100 a 300 miligramas por dia, até 3 vezes ao dia. Esse extrato seco padronizado, ele tem que ter uma determinada concentração de princípios ativos. No caso aqui, o marcador foi os 60% de proantocianidinas. Isso vai garantir a qualidade do produto. Quanto às advertências, suspender o uso se houver alguma reação indesejável. Normalmente a gente não tem muitas contraindicações
relacionadas ao uso da uva, mas não é recomendado para gestantes e lactantes, devido a gente não ter muitos estudos que demonstrem, de fato, que esse uso possa ser totalmente seguro. Enquanto a efeitos colaterais e a toxicidade dessa planta, estudos toxicológicos experimentais crônicos de 6 meses mostraram alta segurança no uso da antocianidina da uva, sem evidência alguma de efeitos tóxicos ou mutagênicos. Então, é uma planta extremamente segura que pode ser usada, tá? Sem riscos para a sua saúde, pelo menos durante 6 meses. Vão deixando nos comentários de vocês, se vocês já sabiam destas informações, tá? Se vocês têm algum conhecimento a nos deixar aí também nos comentários, para que a gente possa comentar. Então, vamos de fato agora ver as pesquisas científicas, e a partir dessas pesquisas científicas nós vamos ver os usos comprovados aí, né, desta planta maravilhosa. Então, o primeiro estudo, deixa eu colocar a minha câmera bem aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver bem. Para quem tiver com a tela um pouco embaçada, clica na engrenagemzinha e aumenta a qualidade. Coloca a qualidade em 720p, que você vai conseguir visualizar melhor, tá? Se você ainda não conseguir ver bem a imagem, você pode mudar do celular para o notebook. Isso vai aumentar a tela, vai fazer com que você tenha uma melhor leitura, tá? Então, o primeiro estudo que eu trouxe aqui para vocês, ele foi realizado lá em 2010. Foi um estudo realizado em ratos, tá? E o alvo desse estudo foi a hipercolesterolemia, o colesterol alto. Será que a semente da uva ela é eficaz, né, na forma de pó, contendo as proantocianidinas, para reduzir o colesterol nesses ratos? Foram 24 ratos testados, uma dose de 100 mg por quilo, né, por dia, durante 30 dias. E o que foi que aconteceu com esses 24 ratos? Usando 100 mg por quilo por dia do pó da semente da uva. Olha só, reduziu a oxidação de LDL, né, de LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Isso é maravilhoso em termos de prevenção da aterosclerose, em termos de prevenção de problemas circulatórios, tá? E aumentou o HDL colesterol, que é o colesterol bom. Então, se você tem colesterol alto, o LDL muito alto, né? O índice de oxidação desse HDL colesterol alto, o pó da semente da uva pode ser maravilhoso para você. Um outro estudo realizado em 2013, gente, nós estamos falando aqui sempre de pesquisas científicas sérias, tá? Então, jamais a fitoterapia ela vai se limitar à indicação de um vizinho, à indicação de um parente, a um chá que foi colocado ali no Yahoo, no Wikipedia, no Facebook, no Instagram. Nós estamos aqui falando de pesquisa de alto nível, né, com evidências científicas sérias. Então, estudo feito em 2013, também o alvo foi a hipercolesterolemia leve. Agora foi um estudo em seres humanos. Quantas pessoas participaram desse estudo? 52 pessoas. E eles usaram extrato seco da semente da uva. Novamente, o uso da semente. Essas pessoas elas usaram 100 miligramas do extrato seco da semente 2 vezes por dia só. Então, bem simples, usaram 2 vezes por dia. E o estudo foi realizado dentro de um período de 8 semanas. Então, durante 8 semanas, esses humanos, 52 humanos, usaram esta dosagem. Foi o que aconteceu? Reduziu o colesterol total, reduziu o LDL colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, né? Conhecido popularmente como colesterol ruim, e reduziu a oxidação do LDL colesterol, que é o que promove, né, o desenvolvimento aí da questão da aterosclerose. Resultado maravilhoso. Nós temos uma pesquisa clínica com seres humanos. Em 2013, nós temos uma outra pesquisa, também tendo como alvo a hipercolesterolemia, usando o extrato seco da uva. Também, estudo realizado em humanos, 29 homens, 31 mulheres, e a dose agora foi um pouco maior, né? 700 miligramas por dia, o uso durante 56 dias, e comprovamos que houve uma redução do colesterol total, redução do LDL colesterol, redução da questão da proporção, né, de LDL, HDL colesterol.
Aí você deve estar se perguntando, não, mas não é suficiente. Eu estou vendo que houveram pesquisas em seres humanos que reduziu o colesterol ruim, aumentou o colesterol bom, reduziu o colesterol total, reduziu a oxidação do colesterol ruim, e isso nos mostra que essa planta é extraordinária para impedir, né, para prevenir a aterosclerose e até mesmo para combater a aterosclerose. Maravilhoso, perfeito. Mas eu quero uma pesquisa ainda mais robusta em seres humanos, que mostre de fato essa placa, né, de gordura na artéria aqui dentro do coração, na carótida, de fato sendo removida, né, de fato desaparecendo, de fato reduzindo ao máximo a partir do efeito da uva. Eu quero isso, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês também. Pesquisa realizada em 2015. O alvo era placa na artéria carótida, artéria que nutre o coração, tá? Uma pesquisa feita com 287 humanos, 287 pessoas, usando o extrato seco de quê? Da semente da uva. Usando só 200 miligramas por dia durante um ano. Quais foram os resultados? Diminuição da progressão e do índice da placa da artéria carótida. E desaparecimento, olha o que eu estou falando, desaparecimento de 39 placas ateroscleróticas. Então, pessoal, nem tem o que dizer, né? Mas aqui em termos de evidência científica já está muito claro que se você não quer ter, não quer morrer de infarto, AVC, tá? Se você não quer morrer de um problema no coração, morrer por conta da aterosclerose, você deve começar a investigar melhor o seu lipidograma, o seu exame de colesterol, tá? Procurar um fitoterapeuta competente para que ele possa, de fato, usar, quem sabe, a uva. Nós temos tantas opções, né, para reduzir o colesterol. Eu costumo dizer que a gente tem centenas de opções de plantas para redução do colesterol. Mas uma que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem um nível de evidência científica muito alto, é a questão da semente da uva. Perfeito? Vamos dar continuidade. Está tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Deixa aí nos comentários. Tia Irinalva está presente aqui também. Minha madrinha também, a tia madrinha. Seja bem-vinda. O meu está ok. Muito bom, Leninha. Maravilhoso. Vamos dar continuidade. Ah, doutor, mas eu quero mais pesquisas. Não é o suficiente para mim. Eu vi que para reduzir o colesterol é uma planta sensacional, melhor do que muitas estatinas por aí, né? Sim, vastatinas, estatinas por aí. O extrato da semente da uva é maravilhoso, o pó da semente da uva, né? Maravilha. Vendo este material que eu vou disponibilizar aqui para vocês, coisa muito rara de acontecer. Então, estudo com seres humanos, 26 humanos, usando a uva Vitis vinifera, tá? Usando 250 ml de vinho, aquela questão da tacinha de vinho, da xícara de vinho, isso durante 15 dias. Demonstrou aqui que não houve mudanças significativas nas pressões sistólicas e diastólicas. Nesse estudo específico aqui, usando o vinho. Então, aqui aquela ideia. Não funcionou para baixar a pressão. Ponto final. Tá? Durante 15 dias. Pudesse ser que, se fosse por mais tempo, reduzisse. Mas essa pesquisa diz que não reduziu. Não adianta. Outra pesquisa feita em 2008, agora feita em ratos, demonstrou que o uso do extrato da semente da uva, 200 miligramas por quilo via oral, isso por 90 dias, reduziu a pressão sistólica e diminuiu, né, a peroxidação lipídica. Então, nesse estudo aqui realizado em ratos, uma dose maior, usando agora o extrato da semente da uva, diminuiu a pressão sistólica. Um outro estudo realizado em 2005 também com ratos, verificou que o extrato da semente da uva, na dose de 0,5%, o que a gente conclui aqui? Que em humanos não baixa a pressão. Ótimo. Um outro estudo vai mostrar aqui o uso a segurança, né? E aí a gente percebe que a uva, ela pode ter alguma interação, o uso da uva pode ter alguma interação com medicamentos anticoagulantes.
Então, se você faz uso, por exemplo, de AS, se você faz uso de varfarina, se você faz uso de alguma medicação anticoagulante, você não deve fazer uso da uva, porque ela pode potencializar este efeito. Isso é muito importante, tá, gente? Tão importante quanto saber para que serve a planta é saber quem não pode usá-la, tá? É saber as contraindicações. Normalmente as pessoas só querem escutar as indicações, tá? E não gostam de saber das contraindicações. Aí reside um problema seríssimo. Então, esse estudo aqui, ele vai mostrar, vai falar sobre os efeitos do suplemento de extrato de sementes de uva, olha só, semente de uva, em marcadores inflamatórios, neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo Y, ele funciona como hormônio para aumentar a sua vontade de comer, tá? Então, quanto mais neuropeptídeo Y você estiver produzindo, mais fome você vai sentir. Também avaliou as medidas antropométricas e apetite em indivíduos obesos ou com sobrepeso. E aqui foi um ensaio clínico randomizado, ou seja, um ensaio clínico com os seres humanos que goza de uma seriedade científica, uma confiabilidade científica muito grande. A Vânia, tem o que fazer. Bom, para quem tem pessoas na família, né, para quem tem família com histórico de problema cardíaco, eu acho que é uma opção, pode ser uma opção maravilhosa. Tá? Então vamos ver aqui o que foi que essa pesquisa demonstrou de fato. Então, o extrato da semente da uva, ela começa assim, é um suplemento natural conhecido por seus vários benefícios à saúde, incluindo o efeito anti-inflamatório. Então, de fato, existe esse efeito anti-inflamatório na semente da uva. Na semente da uva, tá? É importantíssimo saber qual a parte da planta usar. Aí a pessoa diz assim, vou usar a uva, vou usar a uva. Aí tira a casca, né? Tira a película externa, tira a semente e come só o bagaço. Olha só, as pesquisas estão mostrando que a maior concentração de resveratrol, dos princípios ativos que são interessantes de fato, né? Ou que são mais interessantes em termos de tratamento de determinadas patologias, não, é a semente, estão na semente. Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação do extrato de semente de uva sobre marcadores inflamatórios, neuropeptídeo Y, medidas antropométricas e apetite em indivíduos obesos. Quais foram os resultados desta pesquisa? Primeiro, nós precisamos saber que ela foi realizada em 40 indivíduos, tá? 40 seres humanos, obesos ou com sobrepeso, que foram designados aleatoriamente para receber 300 miligramas por dia desse extrato da semente da uva, ou placebo, por um período de 12 semanas. Tá? Os resultados indicaram o seguinte, as reduções de peso, índice de massa corporal, que é o IMC, que a gente aprendeu nas lives anteriores, circunferência da cintura, que é uma coisa que todo mundo quer perder, tá? E relação cintura-quadril foram significativamente maiores. A redução, tá, desses parâmetros foi muito maior no grupo que usou o extrato da semente da uva em comparação com o grupo placebo, demonstrando de fato que o extrato da semente da uva pode ajudar você a reduzir a circunferência abdominal, a emagrecer, tá? E diminuir o IMC, que é o índice de massa corporal. Maravilhoso, né, pessoal? Níveis mais baixos do neuropeptídeo Y, fator de necrose tumoral alfa e proteína C reativa de alta sensibilidade foram observados. O que que isto significa? O que que isto significa para que vocês possam entender perfeitamente? Isso significa que o extrato da semente da uva reduz a fome, reduz a vontade de comer, porque reduz o neuropeptídeo Y. Reduz proteína C reativa significa dizer que tem um efeito anti-inflamatório, comprovado em seres humanos. Fator de necrose tumoral alfa da mesma forma, efeito anti-inflamatório. O estudo ele conclui que o suplemento do extrato da semente da uva ele tem efeitos favoráveis na redução das medidas antropométricas. Quais são as medidas antropométricas? Peso corporal, IMC, circunferência da cintura, relação cintura-quadril. Tem efeitos muito favoráveis, tá? E também tem efeitos favoráveis nos marcadores inflamatórios, ou seja, funciona como anti-inflamatório em indivíduos obesos ou com sobrepeso, podendo desempenhar um papel efetivo. Olha só o que a pesquisa está dizendo. Ó,
podendo desempenhar um papel efetivo no tratamento da obesidade. Maravilhoso. Atua em várias vias, né? Em vários fatores que estão relacionados diretamente à obesidade e ao sobrepeso. Nós sabemos que pessoas obesas, pessoas com sobrepeso, são pessoas inflamadas, e isso a longo prazo pode dar origem ao câncer, vai dar origem à hipertensão, vai dar origem a diabetes tipo 2, vai dar origem a problemas cardíacos, e vai também promover o desenvolvimento mais rápido de placas ateroscleróticas, aumentar o risco de AVC, de infarto. Então, sobre todos esses fatores, o uso do extrato da semente da uva é maravilhoso. Sou eu que estou dizendo? Foi a minha vizinha que falou? Tá? Eu vi no WhatsApp? Não, eu estou mostrando para vocês, explicando, né, ponto por ponto, o que a ciência tem a nos dizer sobre isso. Certo? Aqui nós podemos identificar todos os dados, como a revista, o ano que foi publicado, fevereiro de 2020, a pesquisa extremamente atual, tá? Extremamente atual, que nos mostra tudo isso. Eu achei essa pesquisa aqui simplesmente sensacional, tá? Aí vocês devem estar me perguntando, mais professor, mais doutor, e sobre o câncer? O que o senhor tem a dizer sobre o câncer, no tratamento do câncer? É eficaz? Não é eficaz? Bom, é uma questão bem complexa. O câncer é um conjunto de mais de 200 doenças diferentes, tá? E é muito complexo o tratamento do câncer. Nós vimos que uma das plantas mais efetivas no combate ao câncer que existe no planeta é a cúrcuma longa, o açafrão da terra. Tanto na prevenção do câncer, para quem não quer ter câncer, né? E também no tratamento do câncer, potencializando o efeito da quimioterapia. Nós falamos muito sobre isso na live com a doutora, né, biomédica e nutricionista Algeni Landim. Nós nos reunimos para falar de fato um pouquinho sobre isso, que é algo tão importante, que é algo que pode salvar vidas. A cúrcuma longa é um dos produtos mais poderosos que existem, com efeitos até mesmo superiores a algumas determinadas quimioterapias. Infelizmente, a cúrcuma longa, o açafrão da terra que a gente compra no supermercado, muitas vezes vem com a mistura de fubá gigantesca, com mistura de outros produtos, e a gente acaba ingerindo um produto de péssima qualidade, tá? E a gente acaba também não aproveitando todos os benefícios que ela tem para nos oferecer. Mas o assunto de hoje não é cúrcuma longa. Em outro momento eu vou estar falando aqui um pouquinho das pesquisas que mostram, de fato, de forma mais específica, essa atuação da cúrcuma longa, tá? Essa daqui, potenciais propriedades anticancerígenas e antioxidantes da uva. É uma pesquisa bem longa. É melhor plantar o açafrão da terra. A Vanessa e o Fernando plantam em casa. Maravilhoso. É bom você usar o rizoma, algumas pessoas chamam de raiz, né? De forma in natura. Você pode cortar em pedaços menores, você pode bater no liquidificador, fazer o suco, né, nas proporções devidas. É maravilhoso. Você vai aproveitar todo o potencial. Imagina, se você faz um suco de açafrão da terra, um suco de cúrcuma longa, adiciona um pouquinho de gengibre, você vai estar usando um produto extremamente potente, posso dizer, na prevenção e no tratamento do câncer. Durante esse tempo de estudo, eu fui acumulando muitas plantas com efeito anticâncer. Eu pretendo, em breve, fazer uma live passando um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri para todos vocês, né? Fazendo um resumo breve das plantas que são extremamente poderosas contra o câncer, podendo fazer até mesmo que uma pessoa reverta o quadro. Eu já vi plantas que reduzem tumor, né? A própria cúrcuma longa, existem estudos clínicos mostrando isso, redução do tumor, aumento da sobrevida, enfim, resultados muito maravilhosos. Então, essa pesquisa ela vai mostrar, de fato, que o extrato da semente da uva, né? Novamente, a gente falando sobre a semente da uva, ela vai inibir o crescimento de vários tipos de células cancerígenas. Isso é evidente, as pesquisas científicas vão demonstrar todos os mecanismos moleculares disso, e nós temos pesquisas nesse sentido realizadas em células e também em animais. Tá? Então, essa pesquisa, ela resume, ela mesma se auto-resume da seguinte forma.
No que diz respeito à prevenção e tratamento do câncer, os extratos de semente de uva ou suas proantocianidinas, né, um dos princípios ativos, tem recebido a maior parte das investigações por sua atividade anticâncer em potencial. Alguns estudos mostraram um potencial muito promissor do extrato da semente da uva como agente anticâncer. Então, de fato, nós temos pesquisas que vão demonstrar isso já. Nós temos várias pesquisas que vão demonstrar isso, vocês podem ter acesso. Rony, seja bem-vindo, boa noite. Para quem não conhece o Rony, tem um canal maravilhoso. Depois vocês entrem lá no canal dele, se inscrevam, compartilhem, assistam os vídeos. Posso garantir aqui que realmente é um canal maravilhoso. Então, no entanto, a maioria dos relatórios enfoca nos mecanismos in vitro. Nós precisamos de mais pesquisas para comprovar de fato em seres humanos a ação do extrato da semente da uva. E eu tenho certeza que logo, logo nós teremos um nível de evidência muito maior, de forma a de fato, começar a fazer uso desse produto nas clínicas de oncologia, nos hospitais, para que essas pessoas tenham todos os benefícios que esses componentes, né, aí presentes de fato podem oferecer. O uso potencial do extrato da casca e da semente da uva, como eu falei para vocês, são as duas regiões que têm mais princípios ativos. Na prevenção do câncer tem um grande potencial e mais investigações nesse campo emocionante são garantidas. Depois eu vou deixar disponível para vocês essa pesquisa maravilhosa. Ela, de fato, demonstra um efeito antioxidante e anti-inflamatório relevante aí da uva. O canal se chama Rony, o Observador. Depois vocês pesquisem aí para verificar esses vídeos maravilhosos. Outra pesquisa, o efeito do extrato hidroalcoólico, o que é que significa? Da tintura de uva contra a neurotoxicidade da oxiplatina, evidências in vitro, in vivo. Então, essa oxiplatina é uma substância extremamente tóxica para os neurônios, tá? Para o nosso sistema nervoso. E essa pesquisa aqui, ela vai demonstrar que o extrato, a tintura da uva, ela protege os nossos neurônios contra essa substância tóxica. O que demonstra que a uva, né, o extrato, a tintura, ela reduz danos oxidativos nos neurônios. E, além disso, essa pesquisa demonstra também que o extrato diminui significativamente a ativação de um tipo de célula nos neurônios, que são os astrócitos. Além disso, alivia a dor sem influenciar a atividade anticâncer da oxiplatina. Então, a oxiplatina é um medicamento usado para tratar o câncer. Nós temos que entender assim. E ela provoca efeitos neurotóxicos, tóxicos para o sistema nervoso, né? Tóxico para as células nervosas. E o que a uva vai fazer? Ela vai proteger contra os danos provocados por essa quimioterapia, sem interferir nos efeitos anticâncer da oxiplatina, sem interferir na atividade desse quimioterápico. Tá? Outra pesquisa vai mostrar a modulação do estresse oxidativo induzido pela doxirubicina, que é outra quimioterapia usada por extrato de semente de uva em células normais e tumorais. Novamente, essa pesquisa ela vai chegar à conclusão de que o tratamento com a uva não vai interferir na atividade desse quimioterápico. Na verdade, vai proteger as células contra os danos, as células boas, né, as células normais, as células não cancerosas, dos danos que esse quimioterápico vai promover. Então, nós sabemos que as quimioterapias, elas, além de destruírem, né, visarem a destruição, o efeito citotóxico dos tumores, a redução dos tumores, a regressão dos tumores, atacando essas células cancerosas em específico, essa quimioterapia ela também ataca e destrói muitas células saudáveis. Isso é um problema muito sério. Então, o que é que nós precisamos desenvolver? Nós precisamos desenvolver produtos, tá, que ataquem somente as células cancerosas, que são aquelas que a gente quer destruir. Ao mesmo tempo, a gente tem que produzir um produto que não ataque, esse produto ele não pode atacar células saudáveis, porque aí você vai estar destruindo o corpo como um todo. É aquela ideia, né? O médico chega no velório do paciente oncológico, do paciente que tinha câncer, e diz assim: eu matei o câncer, eu destruí o câncer. O tratamento funcionou, porque o câncer morreu. Sim, mas a pessoa está dentro de um caixão, a pessoa também morreu. De que adianta isso, né?
matar o câncer e matar a pessoa também. Problema seríssimo hoje em dia. Então, o extrato da semente da uva vai fazer justamente isso, nesses 2 quimioterápicos que a gente citou. Tá? Ela vai proteger as células saudáveis sem interferir na destruição, no efeito que essa quimioterapia tem sobre as células cancerosas, o que é maravilhoso, o que é sensacional. Nós temos esses estudos em células, né? Em células normais e tumorais. Nós precisamos avançar muito mais nestas pesquisas, realizar pesquisas em animais, realizar mais pesquisas em animais, mais pesquisas em seres humanos, para que a gente possa, de fato, comprovar esses efeitos e começar a administrar esse produto natural com tanto potencial. Pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham, assim, de fato, aprendido muitas informações. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem mandar aí uma mensagem, deixar nos comentários, deixar agora no chat o interesse de participar do grupo VIP de plantas medicinais. E aí vocês vão ter acesso aos meus fitoterapeutas em formação. Tá? Eles vão poder atender vocês de forma gratuita durante esse período de estágio, que não vai demorar muito, falta pouco tempo. Né? Essa oportunidade ela se encerra em pouco tempo. Então, se você tem algum problema, né, e deseja tratar esse problema de saúde com a fitoterapia, se você faz uso de dezenas, né, às vezes de 5, 4, 6, 10, 15 medicamentos, sim, pode impressionar alguns, mas tem pessoas que fazem uso de 15 medicamentos por dia. Se você tem interesse em fazer um tratamento mais natural, com a mesma eficiência do tratamento que você faz, ou mesmo, se você não está tendo resultados com as medicações químicas sintéticas, você pode optar por a fitoterapia e com certeza você vai observar que ela tem resultados maravilhosos. Ela vai trazer resultados maravilhosos e uma modificação muito grande para a sua vida. Nós já temos vários resultados práticos, né? Resolução de problemas incríveis dentro do grupo de plantas medicinais e fitoterápicas pelos próprios integrantes. Os fitoterapeutas em formação, eles estão resolvendo o problema de outras pessoas e resolvendo também os seus próprios problemas de saúde, isso usando os conhecimentos da fitoterapia. Nós temos um curso de fitoterapeuta completo de 600 horas, tá? Reconhecido pela ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas, e que vai oferecer, de fato, uma formação completa, com materiais riquíssimos, com artigos científicos, com e-book de plantas medicinais completo, mostrando como é que identifica essas plantas, como é que prepara, como é que dosa, qual a frequência certa, todo o material que você precisa para, de fato, usar as plantas medicinais com segurança, tá? Você obterá nesse curso. Pode ter certeza que é um dos cursos, se não o melhor, de fitoterapia aqui no nosso país e também na América Latina, tá? Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. É uma honra estar falando aqui um pouquinho sobre plantas medicinais, uma coisa não muito comum, trazendo evidências científicas. Grande abraço a todos, boa noite.